Fala galera, então já assisti a todos os episódios de The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, e nesse vídeo aqui vou reunir tudo o que eu gostei, tudo que pra mim funciona nessa segunda temporada de Daryl Dixon, e é óbvio que teremos também um vídeo sobre tudo que eu não gostei, tudo que pra mim teve problema, tudo que não aconteceu, tudo pra gente também poder despejar nossas reclamações, assim, vou fazer um vídeo pra poder, né, botar pra fora o que eu não gostei, mas nesse vídeo aqui eu vou falar de coisa boa, vou falar do que eu gostei, e já peço pra vocês também irem colocando nos comentários o que vocês gostaram. E galera, tem muito material ainda para sair sobre Daryl Dixon, The Book of Carol, sobre o futuro do nosso universo The Walking Dead, tem New York Comic Con chegando também, tem muita coisa pra gente conversando. Então assim, ó, sem demoras, galera, todas as críticas dos episódios já estão liberadas aqui no canal, então peço para vocês irem lá para poder, né, ter uma conversa assim como a gente estava acostumado com o nosso ritual, né? Como se fosse aquele semanal, episódio a episódio, por causa dos vazamentos, tudo que aconteceu. Também assisti os episódios já porque não ia conseguir me aguentar, queria fugir de spoilers também, então já assisti tudo, tá lá, cada crítica de cada episódio separado. Então, galera, é óbvio que teremos spoilers a partir de agora, então quem não assistiu, cara, e não quer pegar spoilers, não assiste a continuidade desse vídeo. Vou começar assim, tá, por um ponto que eu gosto bastante, que é o reencontro, tá? Eu separei 7 pontos aqui que eu gostei na segunda temporada, tá? Primeiro, o reencontro. O reencontro, ele funcionou de uma maneira completamente diferente de Maggie e Negan, porque existia ali uma motivação para aquilo acontecer de uma maneira muito rápida, porque um personagem precisava do outro. Em The Ones Who Live era algo que a gente tinha muita curiosidade se iria demorar, se não demorar, tudo que foi falado, né, como é que ia acontecer, as nossas teorias. Pô, os dois, Endo Lincoln e Danai Gurira, quiseram que aquele encontro acontecesse logo no início, ao contrário do que a MC. E ficou muito bem realizado o primeiro e o segundo episódio. No primeiro a gente já vê o reencontro, no segundo a gente vê a continuidade daquele reencontro. Ficou perfeita a história do Rick no primeiro, a história da Michonne no segundo, e os dois juntos a partir dali e tudo mais. Aqui, cara, tu tinha que fazer um trabalho bem complicado. Porque a gente tá falando de uma trama onde um personagem precisa, de uma maneira incrível, conseguir atravessar, né, o oceano para chegar no outro continente. Acho que ficou muito bem estabelecido na primeira temporada. Eu gosto da explicação na primeira temporada de por que e como que o Daryl vai para a França. Mas o primeiro episódio, ele é muito de estabelecimento, ou seja, tu precisa realmente ter um momento ali para desenvolver esses elementos até ter o reencontro. E o momento do reencontro, cara, eu adorei o reencontro. Adorei o reencontro. Quando que tá acontecendo toda a invasão lá, né, no castelo da União da Esperança, na base, no ninho, né, no nest da União da Esperança, a maneira como aquele corredor vai sendo limpo pelo Daryl e a Carol tá ali parada, simplesmente observando e como se não acreditando que o Daryl tá ali, e ele para como se não acreditando que ela tá ali, se aproxima e não tem diálogo naquele momento entre os dois, é apenas um olhar de entendimento. É algo como se existisse lá dentro algo muito mais do que uma esperança, isso por parte da Carol de encontrar o Daryl, de fazer tudo que ela tá fazendo para encontrar o Daryl, sabe? Existe ali um sentimento muito mais forte de uma conexão, e essa conexão também está respondida na maneira como o Daryl reage. E aquele abraço, cara, a maneira como a intenção entre os dois ali vai sendo demonstrada para chegar nessa emoção toda, cara. Pô, é tudo aquilo que eu, quanto fã desses dois personagens, entendeu? Eu quero ver essa conexão. Essa conexão, ela existe de maneira muito forte. E tu não precisa ter um momento, sabe, explosivo para ter aquele reencontro ali. O reencontro dos dois, ele, ao mesmo tempo que é algo que tem essa conexão muito forte, ele chega a ser algo mínimo, porque ele é íntimo. Porque ele tem essa verdadeira conexão entre os dois personagens. E a emoção ali de Norman Reedus e Melissa McBride fazendo seus personagens icônicos. Cara, eu adorei o reencontro. Vou chegar na segunda, tem umas anotações aqui para não perder. Na segunda aqui, cara, que daí, a partir desse momento, é o Daryl e a Carol juntos, cara. Ali, tem aquela fala, né, do personagem do Theo, lá naquele quinto episódio, né? Sobre eles parecerem aquele casal de idoso já reclamam um com o outro, turrão um com o outro. O Daryl e Carol juntos, parece que não passou um dia que eles não tiveram, sabe, próximos. Parece que era, sei lá, além dessa esperança, além dessa conexão que existe entre eles, parece que não teve nada de perigo acontecendo ali, porque parece algo que a gente viu entre esses dois durante todos os anos que a gente acompanhou a saga desses dois personagens em The Walking Dead. É demais, cara. E funciona de uma maneira plena quando esses dois se entendem na birra,
se entendem no momento alegre, se entendem na emoção, eles se entendem, eles se conectam, entendeu? Então, tem uma química ali entre os dois personagens para falar o português mais claro. E esse português, ele só funciona porque os dois atores, eles sabem fazer isso funcionar. E eles sabem como trabalhar juntos. E a partir desse momento, isso se passa para os personagens, e os personagens, cara, tem literalmente esse momento de serem um casal de idosos turrões, assim. Que eu adorei aquele momento do carro do o quê? O quê? O quê? O quê? Cara, é demais, é demais, é demais. E tudo que vai acontecendo no decorrer do momento do reencontro pra frente na série tem muita força disso. A relação de Daryl e Carol ganha muito nesse momento final pra mim, que tem muito mais problemas por causa da velocidade que as coisas vão acontecendo, isso é assunto para outro vídeo. A relação Daryl e Carol, a conexão, o reencontro, os dois juntos, Daryl e Carol, cara, é tudo aquilo que eu queria quanto fã que fosse realmente mostrado ali na tela. Tá ali, tá ali, tá ali. Terceira coisa, galera, pô, eu coloquei as cenas de ação. As cenas de ação, independente da maneira como elas são desenvolvidas para chegarem no ponto para elas realmente acontecerem, eu gosto de todas as cenas de ação, gosto. As cenas de ação de invasão, as cenas de ação que tem de emboscada, as cenas de ação de confronto mano a mano. Eu gosto que eles conseguem estruturar muito no quinto, um pouco no sexto episódio, mas muito mais no quinto, até a relação das catacumbas ali. Quando fica a montagem, né, do Codron contra Jacinta, e fica o Daryl contra o Lucan. Eu gosto que eles vão colocando também essa questão da fotografia junto para ir contando a cena de ação. Ou seja, cada cena de ação ela tem sua característica. E eu acho que ela consegue também contar muito da história, porque o roteiro precisa disso, que seja muito contado também na sequência de ação, para te acelerar alguns elementos ali. Eu gosto ali do que está acontecendo, da maneira como estão coreografadas, da maneira como está sendo filmada. E é óbvio, galera, que tem algumas licenças que daí para mim independe, tá? Independe do meu gosto de ter sido favorável de alguém que tenha gostado da sequência de ação. A gente sabe que não vai acontecer nada com Daryl e Carol. Até tudo que acontece com o Daryl quando ele é capturado, né, pelo Lucan e tudo mais, dele tá muito machucado, isso a gente vê fora de cena. A gente não vê esses elementos acontecendo em cena, a gente vê ele capturado, a gente vê nesse depois quando o Didi tá machucado. A gente vê que tem uma facilidade incrível, né, do Daryl ser muito mais experiente do que qualquer outro soldado do povoado do Vivan, por exemplo, ali. E esses elementos, eles, claro que eles podem incomodar, mas eu quero ver pelo lado bom da sequência de ação, elas realmente terem sido bem realizadas. Eu gosto da sequência de ação, eu gosto da invasão do ninho, eu gosto de como que eles vão utilizando para abrir caminho também, né, os zumbis já com aquele composto, aquela coisa toda, assim. Eu gosto da sequência de ação, então eu coloquei ele realmente como um ponto favorável, né, do que eu realmente gostei aqui em Daryl Dixon no Book of Carol. A quarta coisa quarto item, na verdade, é a Genê. A Genê, ela é uma das minhas personagens favoritas quando a gente fala de 2 temporadas de Daryl Dixon, assim. Ela é uma vilã que teve um motivo muito bom para fazer o que ela tá fazendo. A gente tem esse flashback dela no terceiro episódio ali, a questão do Louvre, a questão de quem ela era, a questão de como que ela vai ganhando também essa liderança perante os outros e por que que ela vai ganhando essa liderança perante os outros, as suas motivações, a pessoa que realmente quer passar, né, o limite para se impor também quando precisa, para conseguir colocar o que seria esse tal futuro que ela está vislumbrando ali em prática. Ela é um personagem, cara, que para mim ela vai estar sempre em destaque quando o assunto é antagonista dentro do nosso universo The Walking Dead. Porque para mim ela consegue ganhar essa cadeira ali para sentar junto com tantos outros, numa posição, digamos assim, mais próxima da mesa, mas ela tá ali, sentadinha em segundo plano ali, porque ela é uma personagem muito bem desenvolvida. É uma personagem que tem tempo para isso acontecer. É uma personagem que tu entende claramente os motivos dela, do porquê que ela quer fazer o que quer fazer. E até o final dela, o final que ela tem, a morte que ela tem, eu senti esse, sabe, esse peso da morte da personagem, porque eu queria ver mais dessa personagem. Eu queria ver outros elementos ligados, que é assunto para daí para um outro vídeo, que é do tudo que eu não gostei. Mas eu acho que poderiam ter mais conexões. Tem um ponto que eu gosto, que eles fogem do aspecto dela ser uma cientista já nesse passado, e ela já ter essa posição de liderança e já estar comandando
né, o Dr. LaFleur, né, essa criação do composto, a ideia toda, já ter isso por algo que ela já trouxe do passado da sua vida antes, né, do Apocalipse e tudo mais, e até ela ter participação no que aconteceu, ou ter tido uma aproximação do grupo de cientistas, aquela coisa toda. Eu gosto, porque para mim funciona o que eles apresentaram. Ela ser uma pessoa que simplesmente é invisível, funciona dentro do que eles apresentaram. Para também a transformação que ela vai tendo todo o tempo que eles ficaram presos dentro do Louvre, funciona para mim dentro do que foi apresentado. Então, eu gosto porque para mim o que foi colocado ali funciona. É claro que se a gente for pensar em conexões, tudo mais, do universo, que a gente gostaria de ver, por isso que é assunto para outro vídeo, que a gente gostaria de ver, tudo mais, faltam sim elementos. Faltam sim tudo aquilo que a gente fica conversando que esse universo é o que tem que ter. Mas pelo que a série me apresenta, e é isso que tem que, né, fazer, é aquilo que o Henrique sempre fala, cara, não adianta querer falar sobre a série, no caso, quando a gente fala do nosso universo The Walking Dead, sobre a série que eu quero ver. Eu tenho que falar sobre a série que eles estão me mostrando, né? Que tem essa grande diferença entre o que eu quero ver e o que é que está sendo feito ali, o que é que está sendo apresentado para mim. Dentro do que está sendo apresentado para mim, eu gosto demais da Jenny. Gosto demais porque ela teve tempo para isso também para acontecer. A próxima coisa que eu coloco aqui, quinta na minha lista, o quinto item da lista, é os episódios 3 e 4, tá? Quando eu tinha feito o vídeo de Veredito, lá trazendo as críticas americanas, alguns estavam apontando o episódio 2 e 4, 3 e 4, ninguém estava colocando o episódio 6, mas isso eu já falei muito na crítica do episódio 6, sobre o que o Norman Reedus falou antes, né, sobre o episódio 6 ser um dos melhores que já foram feitos do universo da Walking Dead. Isso já está muito bem pontuado ali na crítica do sexto episódio. Eu gosto do terceiro e quarto porque ele consegue avançar muito na trama, nesses dois aspectos que a gente tem. Tanto no que está acontecendo na vida do Daryl, quanto no que está acontecendo na vida da Carol, que devem envolvendo, né, essas conspirações da União da Esperança, que até não são tão fortes assim, mas elas naquele momento estão acontecendo. Elas não são tão fortes porque elas não chegam num ponto onde a Jacinta retira o Loção do poder. Aí que tá. O que está acontecendo com o povoado do Vivan, da Genê, essas motivações ali para ter essa guerra toda, né, do que é a fé, o que é a ciência, com simplesmente o Lohan colocado ali, né, em cima desse muro. Eu gosto como vai avançando para acontecer realmente essa briga ali entre esses dois grupos, para que alguém tenha o controle das massas, para que alguém tenha literalmente esse controle das massas através do Lohan. Eu gosto como essa trama vai avançando. Que o terceiro episódio também, cara, tem esse flashback todo ali do Louvre, tem a história da Genese apresentando. A gente vai conhecendo muito da capacidade da Genese, com o que ela faz também pra Carol, né, de colocar, tu quer matar o Daryl? Então vem cá, arremessa ela no grupo. Tem um problema, obviamente, tá, que já falei na crítica do quarto episódio lá, sobre a maneira como a Carol não recebe o composto, porque a agulha não passou o casaco, entendeu? Né? Não vamos falar desse momento, só pontuei esse momento. Tem aquilo ali acontecendo, só que o quarto episódio, a sequência de ação, cara, as consequências, que daí já vou colocar um outro ponto, tá? As consequências que a gente tanto pede que aconteçam em The Walking Dead, The Book of Carol entregou uma tempestade de consequências, tá? Simplesmente essa passagem de Daryl e agora Daryl e Carol pela França, cara, matou todo mundo, né? Acabou o povoado do Vivan, acabou a União da Esperança, acabou qualquer tipo de controle do submundo que existia ali antigamente em Paris, porque o Queen, Anna, Valerie, né, a Jenny, a Losan, a Jacinta, que são as pessoas que simplesmente representavam esses três elos acontecendo ali na França e em Paris especificamente, elas não existem mais, todas elas morreram, entendeu? Então o que tu tem é teoricamente ali uma reconstrução das pessoas, e é óbvio que alguém vai acabar tomando essas posições, principalmente o comando do submundo ali, tá? Mas quem estava até aquele momento, né, coordenando toda essa luta entre o controle das massas, entre o que é fé, o que é ciência, o submundo, como é que vai acontecendo as entranhas ali do que restou depois desse mundo pós-apocalíptico dentro de Paris, mudou por completo. Então, consequências, cara, a gente vê acontecendo demais. E Sylvie, o Emil, vamos colocar ele também ali, e daí principalmente a Isabel. Principalmente a Isabel. A Isabel, ela existe muito para fazer essa ponta de ligação do Daryl merecer ser feliz. Ela existe muito. Tanto no primeiro episódio a gente tem aquele flashback da Judy, lá da primeira temporada, tá? O primeiro episódio da primeira temporada do Daryl Dixon.
flashback da Judith, depois tem o Rohan falando para ele também. E isso é algo que a gente sabe da história, né, do Daryl, dele não conseguir amar e ser amado, ele não conseguir ser feliz. Existe isso nessa história do personagem que se assemelhava muito à história da Isabel, como está muito bem colocado na primeira temporada. Até a Isabela não tem grande participação na segunda, só que ela tem uma função muito grande na segunda de marcar exatamente o ponto que é o cerne do Daryl. E ele acaba perdendo as pessoas que ele ama. A Isabel é mais uma que representa muito disso. E tem até uma grande consequência que a gente vê na parte final do último episódio ali. Quando ela aparece novamente para ele dentro daquele delírio, tudo está acontecendo. O meu querido Delírio 2 de The Walking Dead, The Book of Carol, né, que tem Daryl e Carol ali representando o nosso querido Delírio 2 aqui. E essa parte toda, ela entra em mais um ponto que eu gostei, que eu botei aqui na sexta parte, sexto item, que é a parte final emocional, que daí a Isabel já representa muito nisso, né? Pra começar, cara, a morte da Isabel tem aqueles aspectos ali de roteiro de The Walking Dead que a gente conhece muito bem. Quando o personagem começa a falar com o outro sobre ponto que ele quer fazer no futuro, tu sabe já que vai acontecer alguma coisa com ele, como, pum, acontece com a Isabel. Esse peso todo traz também para essa parte da final, tá? Que eu sei que vão ter muitos que não vão gostar daquele momento final do sexto episódio ali, até porque a série parece virar outra coisa quando eles estão lá no túnel e começa a ter todo aquele delírio, aquela coisa toda, né? Eles começam a ter as visões e vão tendo muitos efeitos por causa do peso que eles carregam, das perdas que eles carregam, tudo que aconteceu hoje na sua vida que vai batendo muito forte como consequências para eles naquele momento, que vai tendo esse retorno todo, né, dos seus erros, de tudo. Que daí a gente tem claramente, né, a Isabel voltando pro Daryl tem muito essa força, para ele não perder essa esperança. Ele não pode perder essa esperança. A esperança do sobreviver, não só de sobreviver, a esperança do viver. Até o avô sobre a Normandia, aquilo que a gente conhece na primeira temporada, quando tem o retorno da imagem do avô ali, também representa tudo isso, entendeu? Tu não perder essa esperança, tu não morrer ali naquela praia, sabe? Tem essa representatividade toda. Então, todas as mortes que vão acontecendo, cara, elas são aquelas consequências que a gente sempre falou. É uma tempestade que passa em The Book of Care, simplesmente, né, limpa França ali. Mas a morte da Isabel tem essa grande importância ali. Obviamente que a da Sylvie, né, muito mais do que do Emil, também são personagens que estavam nessa jornada na primeira temporada e a série foi também tendo coragem de ir, cara, mostrando que as consequências estavam para todos ali. Para todos. Então, foi do lado dos antagonistas, mas foi do lado dos mocinhos também. A virada do Emil pro lado, né, dos antagonistas, ela funciona porque ele antes era um personagem que estava ao lado, né, do grupo todo na sua jornada em direção ao Nin. Então, tudo isso funciona para mim também, assim. E essa parte emocional, tá? Quando entra esse peso, entra algo que a Melissa McBride fala desde o primeiro episódio, tá? Quando a gente vê aquele episódio, que é um episódio puramente de estabelecimento da Carol dentro dessa história, para ela poder sim entrar no que está acontecendo já em Daryl Dixon. O momento dela nunca ter tido em The Walking Dead, tá? A Carol nunca ter tido em The Walking Dead. Essa oportunidade de ter, sabe, esse luto sendo falado e um luto que aparece ali quanto drama, né? Como realmente uma narrativa dramática para Carol poder mostrar através do trauma, através do celeiro, através de não conseguir mais ver o rosto da Sofia dentro da sua imaginação, que a única coisa que vem é o rosto dela saindo do celeiro, e isso volta no último episódio, não só a imagem ali da Sofia em si, né, aparecendo para Carol e também dando para ela essa esperança, também mostrando para ela a mesma coisa, né, o luto ele acontece, o sofrimento todo acontece nessa parte toda de narrativa mais dramática, que é algo que a Melissa McBride quis colocar muito claramente dentro desse roteiro, e entra também esse aspecto do que o Norman Reedus também quis colocar dentro, né, de Daryl Dixon, dentro do seu personagem, não da série, do seu personagem, que são esses pesos que, querendo ou não,
por ter muita... Cara, tinha muita história para ser contada em The Walking Dead com muitos personagens. É difícil tu dar o mesmo peso para todo mundo, mesmo que Carol e Daryl sejam personagens principais de The Walking Dead. Querendo ou não, tu tinha que fazer escolhas, porque tu tinha que andar com a trama também, tá? Independente de pontos de The Walking Dead que deram certo ou deram errado, tá? Tô indo indiferente a isso, tô falando de que história que tu tava contando, pra onde que essa história tinha que ir, tinha que realmente desenrolar, contando os personagens, que tipo de importância tu vai conseguir dar pra um ou pra outro, e daqui a pouco tu não consegue pausar momentos para te ter o que a gente tem nesse final de sexto episódio ali, que tudo que vai acontecendo com o Delírio são coisas que existem já, que esses personagens estão carregando, que vai aparecendo. Quando antes deles entrarem no túnel, quando a Carol fala pro Daryl sobre a Lizzie, sobre o Henry, então é muita coisa que ela tá carregando já há muito tempo, assim como o Daryl, muita coisa que estão carregando, e tudo que tem de conexão entre os dois personagens nesse momento faz eles se reencontrarem. Eles só se reencontram ali depois de passarem e não se entregarem para aquele gás que tá ali, não se entregarem para as visões, assim como aqueles outros soldados, e como o próprio Codron. O Codron representa muito isso nesse episódio, quando ele perde completamente, né, a razão e se entrega para ir atrás do que seria aquela visão do seu irmão ali, ao contrário da Carol em relação a Sophie. Então, sabe, eles resolvem muitas coisas dos seus lutos, das suas perdas, das suas dores nesse episódio aqui também. Algo que, repetindo, a Melissa McBride falou que era sim a intenção, porque eles não tiveram tempo de fazer isso, e isso é obviamente que ela fala em relação ao personagem da Carol, para colocar por que a gente tá vendo os flashbacks, por que tinha a questão da Cherokee Rose em relação à esperança. Tudo é esperança, cara. É esses pontos todos de esperança que acontecem. Então, o que acontece nesse momento final de episódio, por mais que ele desvirtue do que a gente viu antes, em todo o Daryl Dixon aí por completo, eu gosto porque ele entra em aspectos que são importantes, que eu gosto demais no roteiro, que realmente são desenvolvimentos de personagens. E sem isso, cara, é difícil tu ter elementos extremamente fortes quando tu não tem também essas quebras para os personagens. Então por isso que eu gosto demais quando eles fazem esses elementos todos. Então, galera, aqui foram simplesmente 7 pontos que eu gostei, 7 itens que eu gostei, que para mim funcionaram muito em The Walking Dead. Daryl Dixon, The Book of Carol. É óbvio que quando fizer o vídeo de tudo que eu não gostei, terão itens também que a gente vai abranger de muitas promessas, muitas coisas. Isso vai ficar assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui, realmente, galera, eu gosto demais desses pontos que aconteceram aqui. Vamos ver. Tem possibilidades para esse futuro, que a gente também vai conversar muito daqui para frente. Coloque aí nos comentários, galera. Concordam comigo, discordam de mim? O que vocês gostaram? Vão colocando para a gente poder conversar sobre tudo que nós gostamos em The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Não esqueça também de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.